Sim. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão assistindo a esse vídeo. Infelizmente, não foi possível que a gente fizesse ele ao vivo, nós tivemos que fazê-lo gravado, mas vai ser a mesma qualidade, a mesma conversa, né? Nós não podemos perder a oportunidade de ter uma conversa tão especial com o nosso convidado, como vai ser a conversa dessa noite. Quero mais uma vez agradecer ao clã pelo convite, para que eu faça a mediação desses encontros, e também quero agradecer ao professor Caio por ter aceitado participar com a gente aqui nessa noite. Caio, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu apresentar você, eu vou abrir e você mesmo vai se apresentar, né? Assim, você fala aí como é que está esse momento da tua vida profissional, acadêmica, porque ele me passou aqui o mini currículo dele, mas nada melhor do que ele mesmo se apresentar. Então, passo para você a palavra, fica à vontade, o microfone é teu. Tá, ok. Gratidão, primeiramente, o convite, né, ao clã da Negritude. É um prazer estar com vocês dialogando sobre essas pautas que são tão importantes para nós, né, a população LGBTQIAP+, e agradecer também a você, professora Tânia, por estar aqui dialogando juntamente comigo esse tema que é urgente para a nossa população. Eu me chamo Dan Caio Lemos, eu sou um homem trans do estado do Ceará, possuo duas graduações, uma em bacharel em Humanidades e a outra em Antropologia pela Segunda Universidade Internacional Federal do Brasil, que é a Unilab, né, que é um dos projetos do Lula, que foi as duas universidades, a Unila e a Unilab, a Unila concentrada na região de Foz do Iguaçu e que está ligada diretamente com os países palopes de língua, aliás, dos países latinos, né? E a Unilab é que traz a potência dos países palopes, né? Dos países que falam a língua portuguesa. E hoje é uma das universidades com maior número, né, de pessoas pretas em relação aos países africanos, né, que estão concentrados também nessa universidade. Eu estudei e fiz as duas graduações lá. Em seguida, eu fiz uma especialização pela Universidade Federal do Estado do Ceará nos estudos de gênero e sexualidade, especificamente na área da educação, e me tornei mestre em antropologia também pela Universidade Federal do Ceará e atualmente agora estou doutorando em ciências sociais aqui na UNB, em Brasília, morando aqui. Bom, a minha trajetória da militância, do ativismo também, ela se prolongou bastante. Já fui presidente da Transce, Associação Transmasculina do Estado de Ceará, durante mais de 7 anos, fui um dos fundadores dessa associação, né? Atualmente não estou mais como presidente, devido à minha vinda para cá, para Brasília, e também que eu já tinha terminado o meu mandato, né, dentro dessa associação. Depois eu passei a fazer parte do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, me tornei coordenador nacional, né, e trabalhei por mais de 2 anos dentro dessa instituição, que também tive que me ausentar agora por conta dos estudos, que estou em processo de qualificação do doutorado e precisei me ausentar. Ausentei recente, tem menos de um mês, né, mas trabalhando com o território brasileiro, com a política, com a demanda a nível nacional, que é uma demanda muito grande, e isso a nível nacional amplia muito, né? Bom, eu também trabalhei junto com o Instituto Raça, Igualdade e Direitos Humanos da América Latina na produção de um informe que já foi lançado, né, onde eu coordenei uma equipe de pessoas transmasculinas e conseguimos lançar o nosso primeiro informe sobre a população transmasculina no Brasil, e esse informe traz dados socioeconômicos, culturais, dados de saúde, de educação, segurança pública, a situação de Covid que nós vivemos, né, dos anos de 2019 até ainda recente, e e é isso, assim, dentro do ativismo, da militância, eu vivi essa experiência, né, que no momento eu estou isento dessas atividades devido à questão do doutorado, né, dessa qualificação, que agora chegou a hora, né, do pesado. Tá certo. Bem, boa sorte, né, na qualificação. Sei que você não precisa de sorte, mas vai dar tudo certo. Gratidão.
Eu estou muito feliz da gente poder ter essa conversa aqui, eu acho muito importante, né? Não à toa, porque o Brasil é, se eu não me engano, é o país mais perigoso para as pessoas trans do mundo, não é? Estatisticamente falando. Então, eu acho que essa conversa vai ser muito interessante, né? Eu vou até já adiantar isso a vocês, nós vamos ficar mais, a gente vai conversar, a gente escolheu conversar sobre um nicho específico que são as pessoas trans, né? Principalmente, né, a questão dos homens transexuais, né? Se eu falar algum termo errado, Dan, por favor, você me corrige, tá? Porque a gente também está aprendendo, né, os vocabulários corretos e não é vergonha nenhuma perguntar como é que se fala, né? Com certeza. E a gente resolveu fazer o seguinte, pessoal, até para ficar mais didático, como o assunto é muito grande, nós vamos dividir essa nossa conversa em 4 partes. Nós vamos conversar, primeiro a gente vai falar sobre o tema saúde, depois nós vamos falar sobre a educação, trabalho e, por fim, sobre segurança pública. Então, a gente vai fazer assim para ficar uma forma mais organizada na conversa. Né? Como a gente não vai ser, como não vai ser ao vivo, não vai ser possível vocês enviarem perguntas, nós faremos assim. Depois, caso tenha algumas perguntas, a gente combina como é que a gente pode fazer aí para a gente responder. Quem sabe combinamos uma outra live, aí sim live, para que a gente possa responder dúvidas que porventura surjam. Tá bem? Então vamos corrigir, né? O nosso lá na nossa, no link da nossa live, a gente tinha colocado LGBTQI, então temos que acrescentar, né, AP+, né, que a sigla foi aumentada, né? Então, só para a gente fazer essa correção, ok? Caio, então começando essa nossa conversa, uma hora eu chamo de Dan, outra de Dan Caio, fica mais fácil, né? Tá. Eu também tenho nome duplo, mas eu nunca uso Maria, porque eu acho que não combina com Tânia. Dan Caio, então como vamos começar pela saúde, eu queria ver com você, perguntar para você, como é essa questão do acesso, né, da pessoa trans aos ambulatórios, né? É fácil? Os profissionais estão preparados para esse atendimento? Como é que funciona? Olha, é importante inicialmente falar que nós estamos em um processo de transição governamental e esse processo vai trazer um destaque para o ano de 2023 e os anos em seguidas, né, que nós estamos aguardando, né? E é importante também dizer que os anos anteriores, né, a gente viveu um processo de sucateamento das nossas políticas, né? Isso atingiu todas as instâncias hoje, da área de saúde até a área de segurança pública, enfim, a todas as instâncias da educação, né? A gente viveu uma série de retrocessos, né, em relação às nossas políticas, à efetivação daquilo tudo que foi efetivado. A gente teve muitos problemas, por sinal, de enfrentamento, né, dentro das nossas políticas. Então, a política de saúde não seria diferente, né? A gente também vai viver todo esse processo também em relação ao retrocesso e em relação ao sucateamento das políticas que nós tanto lutamos por ela. Então, a política de saúde, ela é uma das políticas hoje que é prioritária na vida das pessoas trans, de todas elas, né? Então, a gente tem uma política aí que ela vai garantir não só o acesso, mas o direito à vida, né? A saúde é falar sobre vida inicialmente, é poder você ter uma vida saudável, você ter uma vida plena, do bem viver, digamos assim, né? E que a gente espera também essa vida do bem viver, não só no aspecto físico, mas no aspecto da saúde mental. Então, a gente tem aí para pensar em saúde 2 territórios muito importantes, que é o acesso físico, do corpo físico, e também a saúde mental. Bom, a gente encontra os ambulatórios no estado do Brasil, como eu já havia falado, do sucateamento. Esse sucateamento atinge em grande massa os ambulatórios do Brasil, né, porque a gente vai viver nesse processo de retrocesso. Então, a gente tem inicialmente uma portaria, que é a 2.803, que é um marco regulatório de políticas trans no Brasil, e que essa portaria é o que vai dar acesso, né, às pessoas trans a construírem seus corpos, a construírem suas identidades, né, de forma saudável, né? Então, a ideia da portaria, ela nasce nesse sentido.
E aí, ou seja, quando a gente encontra essa problemática, que é a problemática do sucateamento, e agora as expectativas para o ano de 2023 adiante, a gente ainda vai perceber ainda dentro dos ambulatórios, além do sucateamento, uma produção discursiva ainda muito forte, cisnormativa, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma discussão ainda que gira em torno da ideia da cisgeneridade e da ideia normativa do que é um corpo ou de que é uma identidade. Então, a gente tem ainda é, é, essa situação ainda para problematizar na área de saúde no nosso país, especificamente dentro dos ambulatórios. E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer um distanciamento, certo, com o cuidado que nós precisamos ter, porque se a gente está dentro dessa lógica, a gente está distante da nossa realidade. Então, isso vai produzindo um distanciamento em relação aos cuidados hoje em relação à população trans. Eu acredito que no ano de 2023, agora, nós vamos ter as conferências nacionais, elas vão voltar, as conferências dos direitos humanos, né? E acho que essa é a possibilidade que a gente tem para fortalecer as políticas já efetivadas e também para reativar essas políticas e também atualizar, porque nós estamos precisando de uma atualização dessas políticas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, a gente precisa atualizar dentro da política 2803, dessa efetivação das questões de ambulatoriais, para que a gente garanta, por exemplo, duas coisas muito importantes. A primeira é a política que foi efetivada no ano de 2018 pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em relação à migração no CID, né? Todos nós sabemos que as pessoas trans, até o ano de 2017, elas viviam, né, os processos de transições a partir do CID-10 F64/0, que é o CID que vai lidar com as questões da disforia de gênero, né? Então, em 2018, a OMS faz a migração, né, desse CID para o CID-11, onde ele se descaracteriza, né, desse domínio da psiquiatria e desse domínio da patologia, né? Então, a gente faz essa migração e isso não foi atualizado ainda. Isso é uma das coisas que precisa estar atualizado. O que eu estou querendo dizer com isso é que, ainda hoje, alguns ambulatórios no Brasil ainda trabalham com a ideia do laudo psiquiátrico, ou seja, qualquer procedimento que você vai fazer, ainda é requerido o laudo psiquiátrico e, se brincar, outros laudos ainda mais de outros profissionais, né? Então, a migração, ela vai dizer exatamente isso, ela vai sair dessa subordinação, né, e entrar no quesito do acesso à saúde saudável, do direito e acesso à saúde saudável. Então, eu acredito que a gente tem aí, na perspectiva de 2023, dentro das conferências de direitos humanos, é essa atualização. Ao menos é assim que o movimento social hoje está se mobilizando, né, para quando isso acontecer, quando as conferências acontecerem, e antes mesmo disso, talvez, né, essa atualização ela ocorra. A segunda coisa que a gente precisa trazer aí para dentro da saúde em relação às pessoas trans, e pegando esse gancho do ambulatório, está direcionada à saúde reprodutiva sexual, que é um tema hoje que a gente está debatendo a partir do ano de 2021, quando o STF, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, né, ele traz a categoria parturiente como uma categoria, né, em relação às questões de reproduções afetivas, né, em relação às pessoas trans. Então, aí, a gente tem essas duas problemáticas para trabalhar nesse ano de 2023, né, as particularidades em relação aos ambulatórios e à saúde de pessoas trans. Uma terceira, que também está em processo, já está em processo das negociações também e das atualizações, está relacionado à harmonização, principalmente de pessoas transmasculinas, porque com esse processo de sucateamento, né, os ambulatórios, eles funcionavam de que forma? Alguns, nem todos, né, assim, dos maiores estados do Brasil com ambulatórios, né,
as medicações, ou seja, as tecnologias de gênero, né, utilizadas em corpos trans, como hormônios femininos, hormônios masculinos, elas eram geradas pelo próprio Estado, né, então era feita todo um processo de distribuição dessa medicação. Com o processo de sucateamento, porque gente, foi quase quantos anos aí nós passamos, né, do Temer para cá, né, Temer, Bolsonaro para cá, né, então, assim, a gente tem aí quase 10 anos, né, de retrocesso, e esses retrocessos foi cada vez mais, não só silenciando os processos já efetivados, como bloqueando esses processos. O que ocorreu que no ano passado, né, na metade do ano passado, essas medicações foram descadastradas do sistema SUS. Então, se elas deixaram se elas saíram do cadastro, elas não ficaram mais a serviço do sistema SUS. Isso quer dizer que houve uma mercantilização desse produto pelas indústrias farmacêuticas e as farmácias, e houve um superfaturamento em cima dessa medicação. Por exemplo, caixas de ampola que custava R$45, R$50, passou a ser vendida por R$300, né? E aí a gente já entra pode até dialogar com o tema também um pouco de renda e de trabalho, que a gente sabe que hoje a população com maior vulnerabilidade em relação às questões socioeconômicas hoje no Brasil é a população trans. Então, a gente vê uma população que inicialmente não tem apoio familiar, né? Então, a gente vê que o maior número de pessoas trans não são apoiadas por famílias, gerando situações de abandono, gerando situações de não ter onde morar, até mesmo situações de vulnerabilidades, de viver em situações na rua, e a gente tem também um índice aí muito alto de desemprego para essa população. Então, obviamente, essa população não tem condições, por exemplo, de manter, né, os seus processos transitórios de forma saudável, e também manter isso de forma econômica, assim, não tem condições de a cada 15 dias, a cada 20 dias, comprar uma medicação que custa entre R$200 a R$300. Então, a gente tem aí uma problemática muito pesada que estamos trabalhando ainda, né, em relação a essas questões. Fora os processos cirúrgicos que ficaram todos parados, né, então a gente tem também hoje uma iniciativa para o ano de 2023 e de 2024, esse diálogo também profundo com o Ministério da Saúde, para que a gente possa revitalizar todos esses processos que eles foram sucateados, né, e também que foram bloqueados pelo próprio sistema, né, em nome de um desgoverno que desatualiza a nossa existência, né, que tem desatualizado a nossa existência. Então, essas são as perspectivas em relação hoje à ideia dos ambulatórios, né? Que é sobre isso, é trazer essa questão da lapidação que foi feita, né, nos ambulatórios em relação o governo Temer, o governo Bolsonaro, que vai passando por essa lapidação, onde vai ter todo um processo que vai analisar e questionar a vida de pessoas trans e, a partir disso, fazer toda uma negação e uma exclusão dessas pessoas, gerando, consequentemente, uma falta de acesso e, consequentemente, um sucateamento desses dispositivos, né? Então, essa é uma situação que a gente fala aqui sobre a questão da Resolução 2803, que é o marco regulatório no Brasil do processo transexualizador, e a atualização de tudo isso, né? Nesse sentido, dentro dessa perspectiva do ambulatório para pessoas trans. Certo, sim. A gente dá um passo para frente e alguns passos para trás, né? Essa é a impressão que a gente tem. Mas, sejamos sinceros, o ex-presidente, ele deixou bem claro que seria assim, né? Quando ele assumiu, ele disse que as minorias teriam que se curvar à maioria, né? O recado foi muito bem dado e foi o que foi feito, né? Não há surpresas. Isso foi feito, realmente. Exatamente. Seguiu uma certa coerência do que ele falou sempre a vida inteira, né? Dan, e a gente sabe, né, como você bem colocou, primeiro que já era um direito já adquirido, né, de ter esses hormônios no SUS, de fazer a cirurgia, né, pelo SUS,
Você muito bem colocou essa questão de mudar o CID, né, para não ser mais uma doença psiquiátrica, isso ser uma condição da pessoa, né. Então, hoje a gente sabe que muitas cirurgias estão atrasadas por causa da Covid, mas me parece que, do jeito que você fala, já vinha muito antes da Covid essa questão, né? Não foi uma coisa que aconteceu por conta da pandemia, né, do coronavírus. Foi realmente um projeto de governo, né, Sim. que é a negação da pessoa trans. Agora, a gente tem questões também, Edan, que a pessoa trans, o homem trans, engravida, menstrua, não é? Chega na menopausa. E como é que funciona, então, essas questões, assim, para a comunidade trans, a questão da menstruação, da gravidez e também da menopausa? Então, esse é um debate que ele não é novo, ele sempre existiu, né? Apenas agora nós estamos trazendo ele à tona, né? Assim, a gente está dialogando isso para e com a sociedade e também com as próprias instituições, né? Para tentar fazer com que esses processos eles sejam também saudáveis, para que tenha todo esse processo saudável. Como eu havia falado para você, eu estava coordenando o IBRAT, né, no ano de 2021 ainda, quando o STF, né, através do ministro Gilmar Mendes, ele traz, né, a categoria parturiente, né, através de uma determinação, certo? Isso aconteceu em 28 de junho de 2021, né, que o pessoa do ministro Gilmar Mendes, né, traz a determinação para o SUS, Sistema hoje de Saúde Pública. O que é essa determinação, gente? A primeira coisa que a determinação vai dizer que passe a respeitar os usuários que se identificam de acordo com a sua identidade, né, que seja respeitado todo esse processo de autoafirmação dentro dessa declaração, né? Então, ele traz primeiramente a questão do respeito que deve ser realizado dentro dos procedimentos, e ele vai falar também sobre algumas especificidades, por exemplo, marcação de exames, marcação de consultas, que era uma problemática e que ainda é uma problemática que nós enfrentamos, as pessoas trans enfrentam, especificamente aqui as pessoas transmasculinas, por exemplo, um exame ginecológico, né? A gente sabe que o sistema SUS, ele é um sistema que ele está programado e entendido para pessoas cisgêneras, né? Então, quando pessoas transmasculinas, por exemplo, que têm o seu nome retificado, né? Aí chega para fazer uma consulta ginecológica, aquele nome não entra no sistema, porque é um nome masculino, então o sistema rejeita, porque o sistema entende que é uma pessoa, que tem que ser uma pessoa de nome feminino ou então feminino para fazer o uso desse sistema, desse dispositivo. Então, a gente tem aí uma problemática que ela já vem de muitos anos, né, e que o STF desperta para atualizar o sistema nesse sentido. Então, a partir de 2021, a determinação entra em vigor para que essa atualização aconteça dentro dessas questões de marcação de exames, as questões de consulta, e de todas as especialidades médicas, né, não importando, não unicamente dentro da questão da obstetria, mas de toda as especialidades médicas, né, e trazendo essa perspectiva para que a gente possa, para que as pessoas trans possam acessar esse serviço de forma saudável. Isso é um avanço que a gente viveu, mesmo no período de Bolsonaro, é um avanço, mas isso não foi um avanço porque o governo Bolsonaro quis avançar, mas porque a população, né, ela começa a se movimentar para isso. Então, o que acontece com esse avanço? Esse avanço, ele vai, né, fazer com que a política identitária transmasculina, por exemplo, né, as pessoas que desejam engravidar, que elas tenham um direito a um pré-natal adequado, né, saudável, e que também altere, né, o documento de nascido vivo, que é a DNV. Então, a DNV também é uma política que ela também é marcada, né, dentro dessa decisão, com a categoria parturiente, né? Não sei se você teve acesso, professora, a DNV, os modelos de DNV. Se é mãe, com certeza deve ter lembrado do documento da DNV, né? Então,
é um documento que ele traz essa marca muito profunda da ideia de mãe e da ideia de mulher, né? Então, assim, você vê todo um documento que vai trazer informações sobre aquela criança, né? E também informações sobre a pessoa que pariu, a pessoa que gestou, a pessoa que pariu, mas ele traz esse marco muito grande, né, em relação à mulher, em relação às pessoas cis, né? Então, sempre era um documento que estava sempre constando, nome da mãe, data de nascimento da mãe, endereço da mãe, tal. Então, isso foi afetando, entendeu? Outros corpos que gestam, outros corpos que podem gestar e que podem parir. Não só os corpos de pessoas transmasculinas, mas os corpos, por exemplo, de pessoas intersexo, né? Então, a gente tem aí vários outros corpos também que vivem a possibilidade. Afinal, a gestação ou a menstruação são temas que estão conectados às questões de útero, né? Então, pessoas que têm útero, essas pessoas que têm útero, elas podem tanto menstruar quanto elas podem gestar, né? Então, a partir disso, né, entra a categoria parturiente, que ela vai identificar a pessoa que deu à luz a criança e que os nomes do pai ou da mãe devem cumprir a identidade, né? Então, quem está parindo, né? Quem está parindo? Então, nós podemos ter uma mulher cis que está parindo, uma pessoa transmasculina que está parindo, uma pessoa intersexo que está parindo, né? Então, a categoria parturiente, ela vai trazer, né, esse avanço nesse sentido de garantir que essa pessoa que está gestando, que gestou, ou a pessoa que está parindo, que ela tenha um processo, né, saudável e de acesso a todo o procedimento, né? Então, o STF entende que isso, toda essa movimentação é uma intenção de reduzir também um processo burocrático no atendimento em relação às pessoas trans, especificamente os homens trans, e também produzir o acesso e produzir o pertencimento das pessoas trans na área de saúde, na questão da gestação, né? Na questão da parentalidade. Nós estamos também diante hoje de novos modelos de parentalidades, né? Novos modelos de famílias, e que a gente precisa se atualizar também dentro desses modelos, né? Então, é isso que acontece, né? Porque em relação à gravidez, ela é todo um processo cultural, né? Que já está marcado por uma questão cultural do corpo cisgênero, do corpo da mulher, como o corpo que já está legitimado, que já está naturalizado a viver esse processo, não só naturalizado e legitimado, como condicionado também, né? Porque o próprio patriarcado vai fazer essa condição de que a mulher ela tem, né, que é uma obrigação dela gestar, ser mãe, casar, né, e cuidar dessa família, porque também é colocado ela nesse lugar de cuidadora dessa família, né? Então, as transmasculinidades vai romper com essa cadeia e vai também trazer outras possibilidades de criar uma criança, de gestar e criar uma criança, e também outras possibilidades de relações, né? E isso é um debate dentro da saúde reprodutiva que a gente precisa discutir, né? Esses cuidados e esses acessos também a todas essas pessoas, né? Sim. Lembrando que o direito à saúde, nesse caso, não é nem só da mãe, ou do pai, mas também do nascituro, depois do bebê, né? Enfim, também é um direito que a criança nasça com saúde, né? Que tenha todo o acompanhamento do pré-natal, né? E que, ao final, a pessoa tenha um parto seguro, né? Sim. Sobre a menopausa, é importante também a gente falar que ela é uma problemática também ainda no Brasil, porque os corpos trans, eles são corpos que, inicialmente, eles não são aceitos e também, por conta disso, não vive os acessos à saúde. Consequentemente, não tem, por exemplo, estudos sobre a menopausa em relação a pessoas transmasculinas, né? A gente está levantando essa problemática também para garantir o acesso aos corpos transmasculinos que chegam à idade da menopausa, né? A menopausa em uma pessoa transmasculina, ela ainda é algo que precisa ser dialogado, porque nós não temos ainda nenhuma perspectiva em relação às questões da menopausa, mas o que a gente pode dizer é que os corpos transmasculinos, mesmo que eles se harmonizem,
em algum momento eles podem viver uma quebra de ciclo, por exemplo. Então, nessa quebra de ciclo, é muito provável que aconteça, por exemplo, um retorno de menstruação e, dependendo da idade, o processo da menopausa também, né? Então, a gente tem aí uma problemática para discutir, por exemplo, a menopausa nesse ano de 2023, isso vai ser tema, né? Inclusive, eu vou estar em diálogo com a ONU, breve agora no mês de março, onde nós vamos discutir novamente as questões de gestação e as questões de menopausa e menstruação, dos estigmas também de menstruação, que isso não só atinge as mulheres cis, como atinge também as pessoas que menstruam, que aí pode ser pessoas transmasculinas e pode ser pessoas intersexo também, que vivem os processos de menstruação e que não são validados, né? Então, obviamente, essas pessoas não têm informações de cuidados, não têm informações e acesso também aos cuidados, né? Isso vai gerando também uma problemática dentro da saúde mental, né? Ou seja, e até mesmo um processo de evitamento dos serviços. Essas pessoas evitam os serviços porque sabem que elas vão serem violentadas dentro daquele serviço. Então, isso vai agravar, né, vai potencializar, né, uma série de problemas em relação às questões relacionadas à menstruação, à gravidez, o pré-natal, as questões da menopausa, a velhice trans, então tudo isso vai se potencializando porque não tem nem condições, não existe nenhuma condição, o Estado não nos dá condição de acesso, muito menos condição de saúde garantida, né? Então, é uma potência que vai se armando cada vez mais, né? E que a gente espera desarmar do ano de 2023 adiante. Fico te escutando aqui, eu como mulher cis, já fico pensando nas violências que nós mulheres sofremos, que já são muitas, né? Violência no parto, violência, uma mulher estuprada, quando ela vai fazer o exame de corpo de delito, ela praticamente se sente estuprada novamente, né? Pelo atendimento, muitas vezes, obviamente não todas. Né? Então eu fico imaginando o quanto é pior para a pessoa trans, né? Para a Isso pessoa potencializa, transmasculina. Muito isso pior, né? vai potencializar, e isso não só, é importante também a gente trazer o recorte racial, porque o recorte racial vai potencializar mais ainda essas violências, né? Ou seja, um corpo transmasculino, ele já é um corpo negado, ou corpo trans, enfim, o corpo trans já é um corpo negado por ser um corpo trans, e se esse corpo é um corpo preto, ele vai se potencializar ainda nas questões de violência, né? Então, a gente tem aí o recorte de raça, de cor e de etnia, que também é muito importante a gente debater, que são hoje os corpos que vivem as potências de violência, não só em relação ao racismo, mas em relação também às questões identitárias, às questões de sexualidade e às questões corporais também, porque a gente vive ainda numa sociedade ocidental branca, numa sociedade ocidental da cisgeneridade, e que também é produtora de um tipo de corpo, né? Um corpo idealizado, que a gente pode dizer que é o corpo divinizado ou corpo perfeito, né? Que é a ideia do corpo perfeito. Aí, então, tem essas estruturas que também se movimentam, que vai produzindo violências e também vai produzindo morte em relação à população trans e mais ainda, numa potência maior ainda com a população trans, preta, indígena, quilombola, né, que vive essa realidade de uma forma bem mais potente de violência e de morte, né? Então, é muito importante falar sobre isso. Recente eu estou fazendo um estudo comparativo, no meu doutorado eu estou estudando gravidez transmasculina, e aí eu estou fazendo um estudo comparativo das políticas no Brasil com o Canadá. Muito me chamou a atenção o estado do Canadá por vários motivos. Por questões de avanço, né, que em 2016, enquanto nós estávamos aqui no Brasil discutindo o nome social com a ex-presidenta Dilma Rousseff, né, porque o nome social se torna lei no ano de 2016, né, a Dilma Rousseff assina o decreto, inclusive eu estava lá na Conferência dos Direitos Humanos, participei dessa ritualística, e foi um marco para a nossa população. E até hoje, no Brasil, as pessoas não respeitam o nome social. Então, você imagina o quanto isso é violento demais falar sobre isso. Em Uhum. 2016, no Canadá,
eles estavam discutindo gravidez transmasculina, né, e trazendo várias problemáticas, inclusive a problemática racial, né, as pessoas pretas transmasculinas, que são canadenses ou que moram no Canadá, elas estavam enfrentando, por exemplo, um corpo transmasculino preto ou um corpo transmasculino grávido que, por exemplo, que tenha feito a cirurgia de mastectomia e, obviamente, essa pessoa vai precisar de recorrer ao banco de leite, né? E aí a problemática racial entra em questão, porque é um país onde 90% da população é branca, e você ter a sua criança, né, sendo uma pessoa transmasculina preta, ter a sua criança sendo alimentada por pessoas brancas novamente, o que nos remota mais uma vez à ideia da escravidão, de todo um processo, né, que a população negra viveu e vive ainda de forma entre aspas, né, assim, porque a gente nunca é escancarado, né, mas a gente vai percebendo esses temas a partir da própria população quando ela se manifesta, né? Então, isso são debates, por exemplo, que a gente precisa trazer para cá, para o Brasil. Como que está a população transmasculina preta em relação à gravidez, em relação aos processos de lactação, de amamentação, né? Os avanços, por exemplo, que o Canadá apresentou em tipos de cortes de cirurgias, de mastectomia, e esse peito poder ser induzido a uma lactação, né? Hoje aqui não se discute ainda no Brasil esse tema, porque não está respeitado nenhum nome social, quanto mais o acesso a essa pessoa transmasculina a uma gravidez, ou até mesmo um acompanhamento médico, onde ele possa dizer, não, um corpo cirurgiado, ele é possível que ele possa lactar, ou um corpo cirurgiado é possível, ou um corpo hormonizado, é possível que ele possa permanecer um processo tecnológico ou não, tendo uma criança, né, em seu ventre, enfim. Então, essas problemáticas ainda estão bem distantes ainda do Brasil, sabe? Isso me instiga muito a gente trazer essa perspectiva para cá, para o Brasil, para 2023. Eu espero estar trabalhando breve também aqui no Brasil também essa discussão, para que a gente possa avançar mais ainda no acesso e no pertencimento, né, das pessoas nos espaços, nos dispositivos devidos, né, de acordo com as suas identidades, com seus corpos, enfim, com todas as questões de atravessamentos necessárias e importantes. Ótimo, muito bem colocado. 2016 foi ontem, né? Sim. E ainda, como diz você, ainda não respeitado. Bacana, olha, se você vê que o assunto, a gente poderia conversar a live inteira só sobre esse assunto, né? Sim. Ele é muito Só aí amplo. dá um assuntozão aí para muito Mais tempo. para lá. Exatamente. Mas, assim, vamos deixar um pouquinho para uma próxima conversa e vamos passar para a questão, né, da educação. Como é que funciona, né? Como é que nós temos essa... Já vi que pela sua, né, pela sua fala, a questão do nome social, que provavelmente também interfere muito no, né, no momento que você está numa universidade ou numa escola, né? Então, eu queria que você comentasse sobre essa questão do acesso às universidades, não é? Essa questão até realmente do respeito né, do nome social nesses espaços, como é que isso tem acontecido no Brasil? Bom, eu vivi uma experiência que eu acho importante dizer em rápidas palavras. No ano de 2017, eu, ainda no estado do Ceará, quando eu morava no estado do Ceará, a União Europeia trouxe um projeto para o estado do Ceará, para a prefeitura e o estado do Ceará, um projeto para mapear as violências de gênero nas escolas, do ensino médio, né? E eu trabalhei, foi aprovado para passar, participei do edital, foi aprovado e trabalhei durante um ano, certo? Nas escolas do ensino médio do estado do Ceará, mapeando as violências de gênero dentro dessas escolas, né? E durante esse processo, eu observei vários tipos de violência, e não só relacionada ao nome social, que é uma delas, mas outras, como, por exemplo, os dos banheiros, que é uma problemática que nós enfrentamos há muito tempo, e as questões do esporte também, que é uma outra problemática também que a gente vive, por exemplo, dentro da educação também, as questões relacionadas ao esporte, né? Inclusive, esse meu projeto, ele se tornou
a minha especialização. Eu me especializei com esse projeto, eu recebi uma menção honrosa da União Europeia na Itália, em Turim, pelo trabalho que eu produzi em relação a essas violências, o impacto dessas violências na educação. Isso dentro da perspectiva do ensino médio. Por que que eu trouxe o ensino médio? Porque para a gente chegar na universidade, a gente tem que concluir o ensino fundamental e o ensino médio. É a lógica do sistema. Então, se a gente não consegue ter um nome respeitado no ensino médio, se a gente não consegue fazer uso de um banheiro no ensino médio, obviamente a gente não vai conseguir chegar na universidade, né? Hoje eu estou doutorando. Hoje mesmo foi um dia que eu chorei bastante, que foi um dia difícil para mim. Eu estou em um processo seletivo do sanduíche doutorado. A minha vida toda na academia foi um lugar de resistência, e eu não sou um caso único. Eu trago, assim, algumas particularidades da minha vida, mas eu não sou um caso isolado, não sou um caso único, eu sou um entre milhões ainda de pessoas trans que vivem essa realidade hoje na educação, com uma realidade extremamente violenta. Na minha primeira graduação, no final da minha primeira graduação, no meu processo transitório, eu sempre fui um aluno bolsista. Isso quer dizer que requer muita responsabilidade, não pode faltar, não pode reprovar, tem que ser uma pessoa que não é produtora de violência, enfim, a gente tem essas responsabilidades para quem é bolsista. Eu sempre fui bolsista, até hoje eu sou bolsista, porque eu não tenho condições de me manter na educação. E eu já finalizando a minha primeira graduação, aí eu recebi um e-mail do coordenador me convidando para conversar. Eu achei estranho. Cheguei na coordenação, aí o coordenador disse, não, é que a professora me procurou, dizendo que a turma estava muito cheia, certo? Queria saber se você poderia migrar e ir para uma outra turma. Aquilo foi impactante para mim, porque eu sabia que aquilo era um ato de transfobia velado, silenciado. E aquilo causa um medo e um pânico tão grande, porque a primeira coisa que eu pensei foi que se eu disser que não vou sair, muito provável eu vou ser castigado por essa professora, ou seja, a ponto de até mesmo correr o risco de ser reprovado, e aí a minha vida toda desandar. E eu aceitei de imediato, mas eu passei 6 meses da minha vida com aquilo martelando na minha cabeça. Pensei em desistir de estudar, pensei em suicídio, tive depressão, e consegui vencer e me formei. Fui para a segunda graduação. Quando eu entro na segunda graduação, que eu vejo a primeira disciplina obrigatória era a mesma professora. Aquilo é um impacto muito grande, sabe? Que nos causa medo. Se não fossem as minhas amigas de universidade, eu não teria me matriculado. Me matriculei. 2 semanas depois, eu recebo de novo o e-mail da coordenação e eu fui novamente para a coordenação, que foi um pouco diferente, o mesmo coordenador. Ele apenas disse assim para mim: antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu estou do seu lado e que vou te apoiar, mas eu preciso te entregar isso. E ele abriu a gaveta e tirou uma carta escrita a punho pela professora. Na carta, a professora pedia de novo para que eu fosse remanejado para uma outra sala, e ela ainda dizia mais: a presença do aluno afeta a minha dignidade. Aí eu pergunto: quantas pessoas cis passam por isso? Eu poderia ter deixado de estudar, eu poderia ser mais uma estatística de suicídio, que a maior estatística de suicídio no mundo ocidental são de homens trans. Isso quem fez esse levantamento foi o Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais, que 85% da população de homens e de pessoas que vivem suicídio são pessoas transmasculinas. Eu poderia ter entrado nessa estatística aí, né? E eu tive o apoio da universidade para fazer todo o processo administrativo e judicial e consegui finalizar a minha segunda graduação. Depois eu vou para o mestrado e sou interrompido no processo de seleção porque da incompatibilidade dos documentos. Não tive a oportunidade de fazer a prova, de testar os meus conhecimentos. E finalmente consegui entrar na universidade, que também não foi fácil, no doutorado, que também não foi fácil, que passei por todo o processo seletivo e quando eu chego no último processo, que é o processo de que faz as entrevistas, aí que é tudo marcadinho, né, os horários, aí quando eu entro, estava na época de pandemia e estava tudo online, quando eu entro na sala, os professores dizem assim, o candidato entrou no horário errado. Não, eu estou no meu horário. Não, porque aqui nós esperamos outra pessoa, não é você. Aí eu falei, sou eu mesmo.
Mas sabe por que vocês não sabem? Porque vocês não estão no debate de gênero. Vocês não estão no debate sobre pessoas trans, sobre o nome social. Vocês precisam entrar nesse debate. Aí, recente agora, eu fui fazer a prova do Proeficiências de inglês, né? Parece um desabafo isso que eu estou dizendo, mas é necessário dizer, porque isso é o que nós passamos, né? E eu fui a única pessoa da sala que fui obrigado a assinar um papel todo em branco, e ainda tive o meu exame interrompido, porque estavam tirando fotos minhas, como que eu estivesse, né, burlando o sistema, sabe? E por conta disso, eu tive muitos problemas para fazer a prova. Então, isso são coisas, o meu exemplo, como eu falei, não é um caso isolado, isso são coisas que as pessoas trans vivem diariamente. Então, hoje, ter uma pessoa trans como doutora, doutorando, doutor, é sinal de resistência. Não é que as pessoas gostam de dizer méritos. Não existe méritos para pessoas pretas, não existe méritos para pessoas indígenas e quilombolas, e não existe méritos para pessoas trans. Existe resistência na vida da gente. E se a gente não resiste, a gente não tem os Fanons da vida, a gente não tem Angelas Davis da vida, e a gente não tem também a população trans também dentro da educação, se tornando doutoras e doutores. Então, hoje a gente tem, né, o debate que foi muito ferrenho no governo Bolsonaro em relação à categoria de gênero, em relação ao uso dos banheiros, em relação ao esporte, em relação ao nome social. Enfim, a gente poderia passar também a noite toda discutindo isso aqui. Educação é um tema muito extenso também para discutir, o acesso e o pertencimento, porque não basta só ter o nome social respeitado e eu não poder usar um banheiro. E eu não poder, por exemplo, praticar um esporte dentro daquela escola, dentro daquela universidade, ou eu não poder fazer parte de algum outro processo cultural, educativo dentro desse espaço, por ser uma pessoa trans. Então, a gente tem aí, para pensar na educação, que a ideia de inclusão social, ela não responde mais às nossas vidas. Incluir não é suficiente, tem que pertencer, sabe? Não basta só colocar lá dentro e dizer, temos cotas trans, ótimo, cotas trans, tem que ter mesmo para reparar, assim como as cotas raciais, mas precisa fazer com que essas pessoas pertençam a todo o espaço como um todo, né? Sem violências. Então, assim, é essa perspectiva para 2023 também, em relação à educação. Tem que um professor universitário, que não é uma pessoa ignorante, ainda mais da área de humanas, tenha coragem de fazer uma carta falando que você feria a dignidade dela, né? Sim, Para é você muito ver. forte isso, né? O que não me estranha as pessoas pensarem assim, o que me estranha, o que me causa, sei lá, eu não sei nem te dizer o que eu sinto, é a pessoa ter coragem, né? A pessoa ter coragem de escrever, de fazer uma prova contra si. Porque tem uma cultura que legitima isso, sabe? Tem uma cultura que legitima isso, que naturaliza e legitima isso. Sim, e como ela devem existir muitos, como você disse, é um exemplo apenas de coisas diárias. São farelos, sabe, diante de tudo isso que acontece. A gente escuta isso de Aluma Nogueira de Andrade, a primeira doutora travesti do Brasil. Ela escreveu um livro, Sujeitamento à Norma. Ela fala o quê? Que ela teve que se sujeitar para ser doutora. Quantas vezes a Aluma não prendeu a urina e teve infecção urinária? Para não Para ir no poder banheiro. e para terminar os estudos e para se tornar hoje quase reitora da Unilab, que já está para se tornar reitora. É uma resistência, sabe? Sim. É uma resistência. Então, quando a gente vê doutoras travestis, doutores homens trans, não é privilégio. Não existe privilégio. Não. Existe dor e resistência nisso tudo, sabe? E eu Sim. estou resistindo muito aqui, sabe? Aqui, a UNB é uma universidade que é muito elitista, muito branca, muito cisgênera, e que é bem difícil se manter nesse lugar. Bem difícil. Sim. Imagino. Imagino. Eu até fiquei emocionada aqui com a sua história, porque você sabe que nessas eleições eu tinha decidido que eu queria votar numa mulher preta, né? E aí você vai começar a procurar, né? Mulheres pretas, né? Eu tinha escolhido essa categoria. E aí, quando eu cheguei para escolher meu voto para deputado estadual, eu fiquei muito na dúvida entre duas pessoas, que era é, é,
Nossa, me sumiu os dois nomes. Erika Hilton. Oi? A Erika Hilton. Entre a Erika Hilton e a Guajajara, que era indígena, né? Mas seriam dois nomes duas pessoas que me representavam, né? E eu acabei escolhendo a Érica, porque eu imaginei, assim, que a causa indígena, apesar de ainda ser também muito terrível, tem mais apoio até internacional do que a causa trans, né? Então, eu acabei escolhendo a Érica, que foi eleita, né? O maior orgulho de vê-la lá. E a Guajajara acabou sendo eleita também, né? Hoje está afastada, é ministra, mas... Então, assim... Porque é uma causa que me é muito, muito, assim, eu não tenho grandes conhecimentos da causa, mas me é uma causa muito, que me toca muito meu coração, sabe? Eu tenho amigos minha filha, quando ela era muito pequenininha, ela devia ter uns 6, 7 anos, ela me falou, mãe, você já imaginou a dor que deve ser você nascer num corpo que você não se reconhece, né? É que essa geração é diferente, né? Essa geração é salvação, né? Essa geração, ela me corrige o tempo inteiro, você está sendo gordofóbica, você está sendo, né, você está sendo machista, você está passando pano, né? Ela sempre... E acho que a partir disso que eu comecei a pensar, né? E eu me lembro que até uma vez eu tive uma discussão com uma amiga que ela veio dizer para mim, o que você acha dessas coisas aí, de as pessoas trans? Eu falei, não tem que achar nada, eu não sou trans, minha filha não é trans, não tenho que achar nada, eu respeito, né? Eu não tenho que achar... Por que a gente acha que tem que achar tudo sobre todas as vidas, né? Eu acho que as pessoas têm direito de existir. A lei tem que garantir a elas o direito delas existirem, né? Envelhecerem. Agora eu gosto muito dessa visão que você traz, que é mais do que incluir, é pertencer. É pertencer, a inclusão não responde mais. Como não responde a inclusão da pessoa com deficiência também, quando a escola não está preparada para ela não é inclusa. As pessoas pretas, indígenas, quilombolas, as pessoas deficientes, tem que pertencer ao espaço, não é só colocar lá dentro. Exatamente. E dizer que tem um número de pessoas lá dentro, sabe? Sim. Se elas não podem usar o banheiro, gente, não pode fazer um esporte, não pode ter, sabe? Não responde à inclusão nesse sentido. Essa questão do banheiro unissex, né? Uma amiga que trabalha numa escola disse que assim que o Lula ganhou, um pai ligou perguntando como é que ia ser o banheiro agora. Ela falou para a gente ver o tamanho, né, da ignorância da questão, uma né? forma da gente combater o machismo e o patriarcado, que são produtores de violências sexuais, né? O banheiro é um local para a gente começar a trabalhar isso. O respeito às identidades, o respeito aos corpos. Eu estava num debate também da ONU, discutindo sobre questão de menstruação, e aí eu lembrei de uma professora que ela falou assim, nós fizemos um diferencial na escola, nós colocamos absorvente em todos os banheiros, para que as meninas, né, ao menstruar, elas possam ter acesso à garantia da saúde e tal, tal, tal. Aí eu falei assim, e no banheiro dos meninos, você colocou? Então tem que colocar lá também. Ué, mas tem que colocar, porque as pessoas transmasculinas também podem menstruar. Sim. E por que o banheiro masculino é intocável de discutir a menstruação? De discutir gravidez, prevenção e cuidado, HIV, AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Por que a gente tem que colocar a população masculina cisgênera como uma população intocável que não tem que ser mexida com ela e problematizada e levar para o enfrentamento? Não, tem que levar para o enfrentamento já, Sim. sabe? É sobre isso, assim, a gente tem que entrar, por exemplo, a ideia do banheiro, ela tem que ser essa ideia do respeito e a ideia também da diversidade em relação aos corpos, ao acesso e aos corpos e às identidades, né? Sim, sim. Muito importante, que essa nova geração nos salve, né? Porque Então, por favor, né? porque nós falhamos. Nós Nós falhamos. nós estamos envelhecendo, né? A gente precisa de saúde também para continuar. Sim. Que bom, né, que os trans possam envelhecer, porque muito, né, não envelhecem, né? A idade média, se eu não me engano, é 35. 35. É. Então, menos da metade do que de uma pessoa cis, né? Então, isso já diz muito, já diz muito. Olha, mais uma vez, né, um assunto muito amplo,
que eu também Muito. gostaria de ficar conversando aqui há muito Sim, tempo com a gente você. tem que começar a trabalhar os assuntos enxugados. É, porque acho que a gente já está quase uma hora aqui conversando. Vamos fazer uma abordagem rapidinha sobre a questão de trabalho, né? Porque você imagina, né? Eu já fico imaginando, se o acesso à educação é difícil, muito mais difícil deve ser o acesso ao trabalho, né? Obviamente é quase inexistente, né? Porque Acaba. é, se você não consegue terminar o ensino médio, obviamente você não tem, né, uma estrutura exigida pelo comércio para adentrar, né, as questões da empregabilidade, né? Por exemplo, nessas escolas que eu trabalhei, e quando eu cheguei em uma escola, tinha uma problemática em relação ao banheiro. Aí um lado de uma turma dizia, professor, uma aluna trans foi expulsa. Aí o outro dizia, não, ela saiu porque ela quis. Aí eu fui entender a problemática e fui percebendo que era uma expulsão involuntária. O que é uma expulsão involuntária? É quando você não consegue acessar aquele local e não tem ninguém para te proteger, não tem ninguém para te ajudar e você resolve sair. Você sai porque você não aguenta, não suporta mais viver a violência. A garota não podia, não usava o banheiro masculino porque não era a identidade dela, e mesmo assim, quando ela usava, ela era violentada lá dentro pelos garotos, e era proibida de usar o banheiro feminino. Então ela teve infecção urinária, obviamente ela não, e aí ela deixou de estudar com 16 anos, deixou de estudar. Qual é o futuro dessa menina? Não tem. Possivelmente a prostituição, O crime. o crime. E aí a gente passa na esquina e vê, e aí a gente ainda diz assim, está aí porque quer. Mas fomos nós que colocamos lá, gente. Fomos nós. Fomos nós que fizemos esse desfavor de tirar essa pessoa da escola, tá entendendo? Uhum. E jogar ela na marginalização da sociedade. Então, a perspectiva de emprego aí também para a população trans, ela vai entrar numa escassez, você viu? Eu hoje estou me tornando doutor, mas para eu estar nesse local aqui, eu tive que resistir a tudo isso, que muitas vezes eu não tive saúde mental para isso. Se eu não tivesse um apoio, uma rede de apoio, eu também estaria nessa estatística, na estatística da marginalização. Fácil, fácil. Fácil, fácil. Então, nem sempre uma pessoa trans tem estrutura ou tem uma rede de apoio para fazer a resistência educacional, para poder conseguir ter um acesso hoje à empregabilidade, né, os requisitos de empregabilidade hoje. Avançamos, avançamos. Hoje a gente consegue avançar, por exemplo, em vários diálogos com empresas, principalmente as empresas privadas, essas grandes multinacionais, né, que traz a bandeira dos direitos humanos e tal, e que começa a trabalhar a perspectiva da população trans inserida dentro desses espaços, e também começa a dialogar também a perspectiva do pertencimento dentro desses espaços também, porque dentro de um emprego se problematiza banheiro também, se problematiza o nome social, se problematiza as questões de performance, de roupas, enfim, a gente vai viver toda essa problemática que estamos discutindo também dentro desse espaço, né? Mas a realidade ainda é que a nossa população, o maior índice da nossa população é uma população desempregada, é uma população que não tem renda, e é uma população que não tem apoio familiar, né? Sim. A criação do abrigo Tadeu Nascimento lá no estado de Fortaleza aconteceu por conta disso, do índice da, 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 das questões de empregabilidade muito baixo ou quase inexistente, e o não apoio familiar. Então, essas pessoas, como é que elas vão morar, gente? Se elas não têm dinheiro para pagar um aluguel, se elas não têm dinheiro para comprar uma roupa, para comer, entende? Que é uma outra coisa que vai dialogar com as casas-abrigos, a importância da implementação dessas políticas urgentes, políticas de abrigo para pessoas LGBTs, que é uma necessidade urgente também frente a essas realidades, a realidade que também as empresas querem contratar as pessoas trans, mas elas não têm uma qualificação porque elas não conseguiram terminar o ensino médio, e aí vão, de novo, cair lá na educação. Por que que elas não terminaram o ensino médio? Então, são coisas que estão entrelaçadas, sabe? Sim. Elas estão entrelaçadas umas com as outras e que elas vão causando todo o embarreiramento de uma vida trans, e aí chega nos 35 anos e chega a morte. Que é essa a estatística, ela acontece por conta de tudo isso, né? Então, a gente tem essa realidade também dentro das questões de empregabilidade.
Sem dúvida. Eu acho não sei se eu estou louca, mas eu acho que essa semana eu vi uma matéria, eu acho que foi em Pernambuco, que uma mulher trans desce do ônibus, ela acho que estava sendo agredida por um homem. Quando ela desce para pedir ajuda, o policial já dá um tapa na cara dela, sem nem escutar o que ela Não estava tinha indo para para o dizer, emprego, estava indo trabalhar, né? E ele não escutou o que ela estava dizendo, que é né? o tema da segurança pública hoje, que é outra Exato. realidade. Que nós vivemos também, que nós não temos uma segurança, porque os nossos corpos já são criminalizados de toda forma. Você está dentro da educação, não quer dizer que você está seguro, não. Você está dentro de um doutorado, não quer dizer que você está seguro. Você está no emprego, não quer dizer que você está seguro. E que você já está garantida e garantido o seu direito de cidadã e de cidadão. Não está, porque os corpos trans, eles são minados o tempo todo. Quando não é minado pela família, é minado pela educação, é minado pela saúde, é minado pela falta de emprego e é minado pela segurança pública, que não tem proteção, que naturaliza e legitima o governo Bolsonaro. Foi esse governo que legitimou a morte de pessoas LGBT o tempo todo. Sim. Quantas vezes entrevistaram o Bolsonaro que ele disse, prefiro ter um filho morto do que um filho gay? Quantas vezes ele não disse isso? Quantas vezes, né? Então, ele legitimou isso para todo o sistema. É o que a A gente vida chama de apito de cachorro, né? Apita, não fala para matar, mas dá um sinal de que a vida não é tão não, importante. dá um sinal de que você pode fazer isso, entende? Eu já passei várias abordagens policiais violentíssimas que me causaram, assim, vários traumas. Eu estava no doutorado, no começo do doutorado em Fortaleza, na época da pandemia, morava num quarto, porque eu sempre moro em quarto, porque eu não tenho condições de morar em lugares bons, morava num quartinho, no andar de cima, aí a luz acabou. Aí eu desci estudando, desci para ver, eu morava num beco, na periferia, no último, no final. Aí estava eu e um vizinho meu vendo o que era que tinha acontecido, que teve um apagão, sei o que tinha acontecido na rua. Na mesma hora, o carro da polícia passou. Aí ele já vem logo, né? Porque todo mundo é vagabundo para eles. Mão na cabeça, vagabundo, bora! Aí eram dois policiais, um apontando a arma, que é isso, arma na cara da gente, e o outro fazendo a abordagem. Eu já sabia que eu ia passar por uma violência. Meu vizinho era um homem cis. E ele foi violentado por ser negro e porque ele estava bebendo uma pinga. Ele foi considerado vagabundo. E aí, quando ele chegou para mim, aí eu já fui logo, fui dizendo assim, eu sou uma pessoa trans. Aí o policial falou, tu é o quê? Sou uma pessoa trans. Aí ele disse, abre logo as pernas aí, se não quiser levar uma mãozada. Eu tive que abrir as pernas. Aí ele vem com a mão, e quando ele vê que eu sou uma pessoa trans, ele faz isso 2 vezes seguida. E eu posso fazer alguma coisa contra esse policial? Eu só tenho que aceitar a violência ali acontecendo. Porque se eu fizer alguma coisa, ele vai me dar uma ordem de prisão, eu vou ser preso se não for morto ou se não for violentado. Se eu for um homem trans preto, eu vou ser morto e violentado. Vai potencializar. Aí eu passo pelo o assédio. Eu tenho que passar calado pelo assédio. E ele ainda disse, tu faz o que da vida, vagabundo? Eu disse, eu sou doutorando, estou me tornando doutor. O policial riu assim, doutor, tu não tem vergonha de mentir não, doutor morando aqui? Desde quando um doutor mora aqui? Entende? Entendo. E a Isso são. pergunta é correta, né? Por que um doutor mora aqui? Por que um doutor mora aqui num beco? Tu não tem vergonha de mentir, não? Não quer a mão usada para parar de mentir? Dizer que é doutor? Então, é sobre isso. Enquanto uma trans estava indo trabalhar e levou a mão usada de um policial, eu levei também o assédio de policiais no meu corpo, por eu ser um estudante de doutorado. Porque esse lugar não é nosso, não foi dado para a gente. Então, quando a gente vê uma trans trabalhando, ela continua sendo para a sociedade uma pessoa sem valor. Quando a gente vê uma pessoa trans se tornando doutor, ainda continua sendo sem valor. Não tem lugar para nós, assim, nessa sociedade, entende? Sim. Então, é isso, assim, a gente vê aí a segurança pública, ela traz essa marca também muito forte da violência, sabe, nos corpos trans. As questões raciais são latentes aí também, porque isso vai potencializar uma travesti preta, um homem trans preto, vai potencializar a violência da segurança pública também, violência social, isso se potencializa. Eu trago sempre o debate do Leonardo Peçanha, que é um homem trans preto,
carioca, que ele traz uma marca na fala dele em relação às questões raciais. Quando ele diz que quando ele vivia num corpo de leitura feminino, que é o corpo de mulheres cis, pretas, que é o corpo objetificado pelo racismo, ele vivia todo esse processo de objetificação nas ruas. Quando ele fez a transição dele, que ele passou a ter leituras masculinas, ele diz, eu deixei de ser objeto para me tornar uma ameaça. Que é isso, que é o corpo preto, do homem preto, mais especificamente do homem trans preto, uma ameaça. Então, por isso que se nessa abordagem policial, se eu fosse um homem preto, eu já tinha apanhado. Além de ter passado pela violência do abuso sexual, da negação da minha condição de vida, eu ainda ia ser também violentado, teria apanhado ou preso. Então, são essas realidades, sabe, que a gente traz para a sociedade para refletir sobre as mortes, mais uma vez, e as violências. O que significa quando a gente diz que o Brasil é o país que mais mata e mais violenta pessoas trans? Significa isso, viu? Isso, essas realidades que a gente precisa dizer, que acontece diariamente com a pessoa trans. Que ainda tem pessoas que dizem que é mimimi e que é a nossa realidade. Sobre isso, professor. E não está tudo bem, né? É muito, muito triste, enquanto você está falando, eu estava lembrando, eu não sei se isso é uma verdade, se é uma fofoca, mas eu lembrei de um travesti muito famoso, de Uma quando eu era travesti. criança, uma travesti, desculpa, que foi o Jorge Lafon, você lembra dele? Não sei se você é mais novo que eu, o nome Sim, dele era Vera Verão, né? Acho que era isso, atriz, né? atriz. E diz que um pouco antes dele morrer, comentam que um cantor, antes de entrar no palco, num programa que ele estava trabalhando, falou que só entraria no palco se ele saísse. Dela, né? Se ela saísse. É, E aí ela disse que morreu né, depois disso ficou muito triste, ficou muito depressiva. Era um homem negro ainda, né? Além de tudo, uma mulher, né? Eu não sei como é que ele se identificava, né? Porque tem a diferença, né? Entre a travesti e a trans, né? sim, mas é assim, você pegou um caso, certo, que é um caso emblemático para a nossa população trans, né, e a gente sabe que mesmo que ela não tenha articulado isso, né, de forma midiática sobre a sua transição, a gente está diante de pessoas que matam e que violentam pessoas por serem pretas e por serem, fugirem da ideia da normatividade, apresentarem um outro corpo, apresentarem outra expressão, uma outra identidade. O fato de você apresentar outro corpo que não seja branco, um outro corpo que não expresse especificamente a heterossexualidade compulsória, ou um outro corpo que não expresse essa identidade também compulsória, é um corpo que já está fadado à morte, né? Que já está dado à morte, dado à violência. E aí não escapa pessoas que estão no auge da fama, que estão, né? Como, imagine a periferia, as ruas, em relação às pessoas pretas trans. Sim. Que a violência vai se potencializar mais ainda, né? Então, essas são as realidades que enfrentamos diariamente como pessoas trans. Pode ser uma pessoa famosa, pode ser o que ela for, ela ainda continua em risco, né? Ela continua sempre em risco. Ela vai continuar sempre em risco. Exatamente. Bem, eu acho que né, conversamos um pouco mais de uma hora aqui. Eu vou encerrar com dor no coração, porque a minha vontade era da gente prolongar essa conversa por muito mais tempo, mas já quero deixar aqui combinado que a gente vai voltar a conversar novamente numa outra oportunidade, quando você tiver agenda, as coisas estiverem mais tranquilas. E vamos voltar, eu acho que é uma conversa que a gente tem que ter muitas vezes ainda, né? Não vamos perder o contato para que a gente possa prosseguir nesse debate, nessa conversa muito necessária. E no que eu puder contribuir ao debate, por favor, conte comigo, me avise dos eventos, que eu também divulgo entre os meus alunos, que eu acho muito importante que a gente discuta, né? Que seja natural a gente falar sobre o assunto, para que a gente possa naturalizar a existência das pessoas, né? E que a gente se veja também como pessoas que muitas vezes está sendo preconceituosa, né? Às vezes até sem querer.
pela Porque estrutura, né? é um processo estrutural, né? As violências muitas vezes vêm desse campo, tá? Do campo estrutural. Então, nesse sentido, a gente tem possibilidade de reverter isso, né? A Uhum. educação, ela formal ou informal, ela é o primeiro passo para isso, né? Isso que nós estamos fazendo, um processo educativo. Então, eu espero que chegue nas pessoas e que se prolongue aí por mais tempos e em compartilhamento e que a gente possa realmente fazer o que nós temos que fazer aqui nessa sociedade, que é criar relações de pertencimento, que essa é a ideia, né? A ideia é que a gente possa viver na sociedade onde a gente possa se relacionar e pertencer, seja pessoa branca, seja pessoa preta, seja pessoa cis ou pessoa trans, gorda, magra, enfim, todas as pessoas têm que se relacionar e têm que pertencer, isso é a ideia, né? Exatamente. Mais É do isso. que resistir é viver, né? Eles merecem viver com dignidade. Porque tudo isso que a gente discutiu aqui, o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à segurança pública, são direitos garantidos tanto pela Carta da ONU, né, pelos direitos humanos, como pela nossa Constituição Federal, que repete todos os 30 artigos nela, né? Nós Sim, temos todos eles repetidos na nossa Constituição. Mas escrever num papel não dá a gente realmente os direitos de vivê-los, né? Né? Então, que todas as pessoas trans possam de fato pertencer. Gostei muito disso, vou pensar muito nisso daqui para frente, essa questão de pertencer. É isso. essa é a ideia, pertencer, não é só incluir, é pertencer, né? É. Pertencer é ocupar e viver como qualquer outra pessoa, todos os espaços, né? Eu não precisar andar na Seja rua e ter medo de ser assassinado ou de ser parado pela polícia e ser abusado. também, isso também é o pertencimento. Enfim, é isso, gratidão mais uma vez por esse convite maravilhoso, espero estar sempre com vocês dialogando, estou aqui quando vocês precisarem dialogar novamente, um outro formato, enfim, estou aqui para produzir esse diálogo, porque para mim é vida, é importante, é necessário. É É. urgente. Mas é isso, gratidão. Obrigada também, viu? Muito obrigada. Foi uma oportunidade linda. Obrigada, Estevam. Obrigada ao Clã da Negritude. Estamos aqui sempre. Um grande abraço. Tchau, tchau, Tá, pessoal. gente? Até. Até.